ser nenhuma dúvida, o time do Operário de Ponta Grossa é melhor. Busca mais, tenta mais, apesar da sua criatividade não ser essas coisas. Olha o Paysandu em contragolpe, 42 minutos do segundo tempo. Recebeu o Moraes, chutou, bateu na zaga, voltou pro Marcelinho, demorou pro chute. O goleiro paranaense empurra, a bola vai pela linha de fundo, escanteio. O melhor momento do jogo, o Papum perde a chance. Eles poderiam dizer que é injustiça, mas futebol é bola na rede. Mas o Paysandu não aproveitou nem com Borazzi e nem com Marcelinho e vai ficando no 0-0. Paysandu e Operário de Ponta Grossa. Minha gente do esporte, um grande abraço. Descobriram o Brasil. E alguém cobriu de novo, né? É verdade. Pelo amor, tudo bem, chove, né? Descobriram, não cobriram. Olha, hoje é o programa de número 67, 22 de abril de 2025. Aliás, celebra-se também a fundação, né, uma das emissoras mais antigas do Brasil, que é a Rádio Clube do Pará, PRC5. 97 anos. 97 anos, né? A voz que fala e canta para a planície. Era assim que os locutores falavam antigamente. Eu peguei um pouco do antigamente, viu? O cara impostava tudo. Não era fácil. Então essa é que é a história do Brasil. Dali, maiores escolas que nós tivemos na comunicação do norte do Brasil para o país, né? O saudoso Edgar Proença. Aqui nós temos o Palácio do Rádio, onde durante muito tempo a Rádio Clube reinou. Hoje está lá no prédio da RBA, em frente ao Bosque, na Almirante Barroso. E que tinha uma figura como, por exemplo, o Roberto Camelier, que durante muito tempo se chamava a Avenida Rua dos Jurunas, né? Uhum. Aí, em homenagem a Roberto Camelier, que foi um dos artífices na fundação da Rádio Clube, na famosa Aldeia do Rádio, era assim que chamava, ali no bairro dos Jurunas, né? Então, é uma história que, sem nenhuma dúvida, a Rádio Clube se confunde com a radiofonia do Brasil, se confunde com as transmissões esportivas, porque o Edgar Proença, além de tudo, não sei se tu sabias, que ele foi um dos fundadores do Paysandu, né? Esse Paysandu aí, tu sabias? Que não saiu do 0 a 0. É porque houve um rompimento com o pessoal do Clube do Remo, grupo do Remo, aí eles, como é que chama? Os resistentes, não? Como é o cara que diverge? Os divergentes formaram um grupo. Então, talvez por isso que às vezes as pessoas não entendam como é que esse cara ele é Remo e não sei o que é do Paysandu, gente. Porque o Edir Proença, o filho do doutor Edgar, isso aí a gente vai ter que convidar um dia aqui, o Edgar Augusto ou o Edir Augusto Proença, que é homem de teatro, que se confunde com a história da radiofonia por aqui. E hoje está lá o doutor Camilo Centeno dirigindo, né, como presidente do grupo de comunicação, companheiros como Guilherme Guerreiro, que comanda a equipe de esportes, um dos mais antigos narradores em atividade do rádio brasileiro, que é o Jônio Lara Tavares, né? Ele é mais velho do que a Rádio Balajuara. Jônio Lara Tavares. E então a história do rádio se conta, porque eu lembro de uma famosa... Mas que, pô, o Marcelinho não pode perder um momento desse. Bota aí de novo, bora. É pra gente esquecer, mas não dá pra esquecer. Porque esse negócio de dizer que o cara tá quebrado, vai passar 2 dias descansando, quando chega na hora de chutar, não acerta o chute, pô. Dúvida, o time do Operário de Ponta Grossa é melhor. Busca mais, tenta mais, apesar da sua criatividade não ser essas coisas. Olha o Paysandu em contragolpe, 42 minutos do segundo tempo. Recebeu o Moraes, chutou, bateu na zaga, voltou pro Marcelinho, demorou pro chute. Mas é isso mesmo. Mas olha, quando a gente fala assim, eu repito para os jogadores, alguns dizem que eles não veem, a gente questiona, critica. A gente viu claramente que o Marcelinho tem possibilidade de chegar. O time deles foi 15 vezes na defesa do Paysandu. O Paysandu foi 7, mal e porcamente. Os caras foram bem superiores, mas um joguinho que putz grilo. Campo ruim, jogo ruim. Pois é, mas... E o campo ruim, claro, como a gente fala, é pros dois, né? Pros dois. Tanto que o Paysandu deixou de jogar, sair com a bola, como ele sempre faz, para poder dar um chutão para frente, né? Mas um ponto fora, vamos pensar o outro lado? Um ponto fora não faz mal a ninguém. Claro, é o campeonato do Paraná. É o campeonato para ele é o campeão do Paraná. Mas fica a prova que, apesar das dificuldades, o Paysandu conseguiu encarar o Operário de Ponta Grossa, que é o campeão paranaense. O campo com qualidade que todo mundo viu.
E o Paysandu, apesar dos pesares, conseguiu segurar e trouxe um empate que é importante, pô. Nessa altura do campeonato, serve como consolo. É só isso que eu digo. Agora, não pode perder esse tipo de oportunidade. O lance aí foi um pouquinho da demora dele, né? Até porque ele é canhoto, né? É porque ele é canhoto. Ele é canhoto também. Se ele Pois é. tivesse, talvez, ali, fosse destro, ele ia bater de Eu primeira. vou mandar um vídeo para ele do Júnior Capacete, esse que é comentarista da Globo. O Júnior, ele não era canhoto, sabia disso? Ele era lateral direito. Aliás, ele não suportava futebol de campo. O Júnior. Voa, canarinho, voa. Mostra para esse povo que... E aí ele trocaram lá o Flamengo, foi do Fluminense foi o Toninho, que era lateral da seleção brasileira. Aí barraram o Júnior. Porra, eu, Toninho, logo vou jogar onde? Vai para a lateral esquerda, porque o Rodrigo Neto tinha ido para o Fluminense. Sim. Só que quando ele chegou na lateral esquerda, quem estava lá, o titular? Vanderlei Luxemburgo. Pô, vou jogar onde? Né? Não, mas vai treinar. Aí sabe o que ele fez? Botaram ele para treinar aqueles paredão, vai bater só com a perna canhota. O Jobé estava lá. O Jobé fez isso com o Amaral aqui no Remo. Eu era repórter. O Amaral só batia com a direita, ou era com a esquerda, Amaral? Só batia com a esquerda. Vai treinar com a outra perna. Aprende a chutar. Se treinar, aprende. Ele já é jogador. Porque gênio era o Pelé. Batia com as duas, com a maior facilidade. Agora, normalmente o jogador é destro ou é canhoto. Aí, mas tu tens que treinar com a outra, pô. Né? Uma oportunidade dessa, né? Uma oportunidade dessa, enfim, mas a gente só está falando isso no sentido de estimular, viu, pessoal? Eu insisto em dizer aqui, vamos fazer críticas, vamos cobrar, mas a gente sabe que, na minha modesta, o meu ponto de vista, para mim, Remo e Paysandu, eles estão na faixa média do que é a Série B do futebol brasileiro. Eu não vou exigir nunca mais do que isso, porque o Brasil, este futebol do Brasil com Flamengo, Palmeiras, Corinthians, não forma uma seleção brasileira reserva. Então eu não vou cobrar isso de vocês. E por que esse lance, né, Matheus? Porque Sim. foi o lance capital que a gente Aos entendeu do jogo. 42, pô. Entendeu? 42. Mesmo que o Operário tenha ido lá, tenha cabeceado para fora, chutado para fora, o Matheus Nogueira tenha feito alguma defesa, mas eu acho que o lance capital do jogo foi esse. Foi esse aí, foi um lance fundamental. Tu tem mais alguma coisa além desse lance? Não, desse lance não. Só É porque o jogo foi ruim. O jogo foi ruim. O jogo foi ruim. enjoado, foi ruim. Mais um pontinho não faz mal a ninguém. Moral da história, é a 5ª partida consecutiva que o Paysandu não ganha. Isso. Mas a Araruta tem seu dia de vingar. Tá certo? Ontem eu falei isso no Instagram sobre a vitória do Remo. Perdeu 10 para o Curitiba, empatou 4. Aí eu disse no meu Instagram ontem, Araruta tem seu dia de mingau. E teve. Tu tá adivinhando? Não, pô. Eu não vou torcer contra. Eu torço a favor da minha casa, mas não sacaneio o adversário. Brincar é uma coisa. Falar mal da torcida, falar mal do hino, falar mal, isso a gente não faz. A gente respeita. Né? Tem gente que está apelando, eu não entendo por que esse povo resolveu atirar contra o futebol do Pará. Acho que porque viu os portugueses elogiar a torcida. Sim. O pessoal da TV de São Paulo elogiar a torcida, lá o Beija. Tudo que é lugar está elogiando a torcida de Remo e Paysandu, que vai para o estádio para um jogo que não valia nada. Os principais influencers do esporte, né, de Instagramers da vida aí, eles estavam aqui naquele dia. Pois é. Aí os caras estão... Uma dor de cotovelo, para não dizer dor de outra coisa que eu vou te contar, viu? Para não dizer dor... E por falar em evento, Sim, bora. nós vamos ter um evento em Ponta de Pedras que deve também, Matoso, mexer aí com a mídia paraense nesse caso. A gente recebeu do Júnior Lobato, vamos botar um trecho, porque amanhã a gente deve colocar um pouco mais. Muito importante, a gente fica muito feliz ainda, é a figura da mulher nesse contexto. Uma mulher que eu acho que é uma das poucas no Brasil, né? 5ª vez prefeita de Ponta de Pedra, e leva de volta para aquele município os Jogos Abertos de Ponta de Pedras. Diga lá, minha cara prefeita Consuelo Castro. Expectativa sediar os Jogos Abertos desse ano aqui em Ponta de Pedras. Em 29 de maio começa os Jogos Abertos na nossa cidade. Esse ícone do esporte vai ser um desenvolvimento para a nossa cidade na área financeira, na área econômica, vai circular recursos no comércio local, vamos poder movimentar cultura, artesanato, esporte e lazer.
O esporte tem sido uma das grandes prioridades da nossa administração. Esporte é saúde, esporte é educação, esporte é cidadania. Tirar os nossos jovens e dar a eles um direcionamento onde eles vão construir uma carreira de sucesso é uma obrigação do nosso município. Tem sido um compromisso da nossa gestão. Então, os Jogos Abertos, ele vem coroar esses anos de vitória para Ponta de Pedras. Muito bacana isso, viu, cara? Porque a gente precisa, no momento em que a Federação Paraense de Futebol está anunciando, a gente que fala tanto em base, por exemplo, quando eu vejo o time do Paysandu, o time do Paysandu hoje, na verdade, a camisa do Paysandu veste dezenas de jogadores de fora. Só tem um Rossi que é paraense. Ao que eu sei, não sei se tem algum outro. Mas desse time titular, tu olha para o banco, tu não tem um... Né? Nada contra, não se trata de xenofobia. Quer dizer que esse dia morreu um dos maiores artilheiros do futebol do Pará, do Paysandu, que foi o Bené, ídolo. Vila Bené Rubilota 40S. Eu vi esse ataque jogar, era moleque, time de botão, tá entendendo? Eu vi esse ataque jogar. O Bené, o cara que veio de fora, a gente respeita, ama, admira. Esses caras são referência, né? Então, mas quando eu vejo um time do Paysandu, tu olha, pô, tu não vê um cara pálida, pô, né? Então, é isso aí. E aí, quando você vê a federação trazer esse campeonato, e você vê esse município de Ponta de Pedra bem aqui, que já mandou jogadores de futebol de salão, futsal, sim, né, professor? Que hoje é futsal. Futsal. Para Remo, Paysandu, Tuna, os times daqui e outros. Até o basquetebol. Mas amanhã ela vai falar um pouco mais. E o Gabriel Furtado, Malato, acho que Gabriel Furtado, Gabriel Furtado, né? Que... Futebol, enfim. Futebol. Bora tocar adiante, então, a prefeita Consuelo. Amanhã tem um pouquinho mais e você vê o que é o esporte, né? Economia. Perfeito. Finanças, ela foi lazer. Perfeita. Foi como ela diz foi assim... Foi cirúrgica, né? Foi cirúrgica. É isso, o esporte é isso, cara. E reúne todas as comunidades do Marajó. Qual é a próxima? Tuna Luso Brasileiro, acredito. Tuna Luso Brasileiro, é o meu roteiro. Haja ele reclamar que faz barulho no papel aqui, né? Vamos lá. Tuna Luso Brasileira. Olha. Alô, Ronald, quem faz 3 gols, mas não é fantástico aqui, mas a gente faz de conta. Aqui ele diz que é Globinho, pô, então... Vamos começar a fazer isso, porque não saiu lá. Não saiu. Não saiu lá. Teve gente... Olha, teve um gol da Série D que saiu lá no Todo Poderoso e 3 gols do Ronald de nada. Vamos começar a fazer aqui, hein? Bora. 3 gols a gente vai fazer aqui, Matoso. Pode fazer? Pode fazer? Toca o carimbó, toca o carimbó. Ronald, 3 gols, a Tuna Luso Brasileira deu no Humaitá, do Acre, lá dentro, abertura da Série B. Série B. E a Tuna tem bola para dentro da área, a bola é desviada, sobra pro Ronald, ele tenta na primeira e na segunda ele marca Tuna Luso 1, Humaitá 0. Comemoração do Ronald. Logo depois ele recebe, domina, tira do goleiro e também marca o seu segundo gol. Tuna 2, Humaitá 0, jogando fora de casa. E aí, o mesmo Ronald recebe e bate de perna esquerda no rodapé da trave. 3-0, 3 gols do garoto Ronald, ele que veio do São Francisco. Vai pedir música, mulher. Mas mais feliz ainda que a gente saiu com a vitória, né? Jogou bem. Soube jogar fora de casa, né? Sabia que é um jogo muito importante para nós, né? Jogo de estreia, fora de casa também. O time do Humaitá se portou muito bem também, né? Então, graças a Deus, a gente pôde levar esses 3 pontos para Belém, que é muito importante. Olha só, rapaz, 3. O cara vai dizer, mas também esse time é o mais fraco. Mas aí é que tá. O time melhor, o mais forte, tem que pegar o mais fraco e, com todo o respeito, dá desculpa aí. 3-0. Perfeito. 4-0. Perfeito. Ao vivo é isso mesmo, Matoso, o Ronald, tá funcionando, ele veio. Microfone, tá. O Ronald, ele veio do São Francisco. Ele joga a primeira etapa do Campeonato Paraense pelo São Francisco. Inclusive, eu pensei que ele tivesse vindo da Coreia, do Irã, pô, de Moçambique. Inclusive, ele faz um golaço contra a própria Tuna. Ele corta o cara pra dentro da área. Assim, ele corta o cara e mete o gol lá do time do São Francisco, do empate lá no CT do Castanhal. E aí o Inácio viu a qualidade do atleta, que ele é realmente muito bom. E aí deu oportunidade pro jogador jogar a fase final do Campeonato Paraense e agora a Série D. É uma das promessas para essa Série D. Eu acredito que a Tuna tem nesse jogador, e eu havia falado isso aqui em alguns programas atrás, tem nesse jogador talvez o ponto de referência do ataque da Tuna Luso Brasileira. Então presta atenção, só para lembrar aqui.
Ele é do São Francisco de Santarém. Isso. Não quer dizer que ele é filho de lá de Santarém, ou é? Não. Te confesso, Essa informação Matoso, que você essa informação eu não tenho. Mas ele veio, jogou paraense pelo São Francisco e agora está com a Tuna Luz Brasileira. Mas acredito que seja paraense. Pois é, mas eu queria saber, porque o futebol santareno revelou dezenas de jogadores para o Pará, para o Brasil. Entre eles, Sim. Afonso, que saiu do Santarém, veio para o Remo, foi para o Santo do Pelé. Entre eles, Manuel Maria, que veio de Santarém para a Tuna, Seleção Olímpica, Santo de Pelé e depois para Paysandu. Darinta, que veio de Santarém para a Tuna, para o Remo, para o Palmeiras, para o Sport, para o Paysandu, etc. Então é bom a gente saber, porque a gente precisa estimular o nosso jogador do subúrbio, do interior, das escolas, das comunidades, que ainda tem jeito. A gente tem que acreditar, é isso que a gente quer. Eu insisto em dizer, quando a gente fala aqui, quando eu vejo o time do Paysandu, quando não é hispano-americanos, equatoriano, chileno, paraguaio, uruguai, argentino, são os jogadores de outros estados, porque nós não temos, pô. O Rossi já é rodado. Isso. Porque se ele fosse ficar aqui no Pará, não ia jogar, não. Nem começou aqui, né? Ele começou lá no interior, depois foi para Goiás, foi não sei para onde. Aí depois que voltou, e é um dos caras mais importantes hoje no futebol do Pará. Então é só isso que a gente quer, para que unam essas forças. Isso é um conhecimento, né? Dos jogadores que vêm, com daqui. Porque pode parecer que a gente está querendo estipar os outros. Não, joga a bola de vocês. Está vendo como os caras do Remo estão jogando, pô? Verdade. Você viu como eles saíram no meio da torcida? E o Paysandu pode fazer isso também, já fez. Foi até campeão dos campeões. Para os coleguinhas aí que ficam chavecando, só 3 times no Brasil conseguiram o campeão dos campeões. Quem? Flamengo, Corinthians e... O Papão da Amazônia. Pô, os caras querem... Ganharam nunca um título nacional, nunca. E fico tirando graça. E vambora lá. Olha, não mexe com a boca do velho aqui, que a gente sabe reagir também. Amanhã, rapaz. o negócio vai pegar amanhã. Espera aí, que amanhã. E a próxima qual é? Então, parabéns à Tuna, tá certo? Eu tive a oportunidade de já fazer o meu registro nas redes sociais, no Instagram. E agora o Águia jogou dentro de casa. Esse time do Gás veio encher o saco do Águia. Tem que dar um gás para poder ganhar o gás, viu? Vou te dizer um negócio. Final do jogo, o GTA foi lá e fez o gol. Pode soltar o gol, Pantinho? Testemunhar essa aí hoje. Aí, ó. Dentro da área, o GTA de cabeça faz o gol no apagar das luzes no segundo tempo, Matoso. Apagaram a luz, né? Apagar das luzes aí. Torcedor foi a loucura com o gol do GTA. Imagem aí do nosso Ronaldo Santos, da RS Live. E Ele tá detalhe, fazendo Matoso. lá, é? Pois é. Ronaldo. A questão da transmissão esportiva da Série D, Matoso. Só um parênteses aqui, o GTA que veio do Cametá. É de Cametá. De Cametá sim. não, veio do Cametá. Foi anunciado pela Tuna no início do campeonato, fechou com o Cametá e agora jogou a fase final do Campeonato Paraense também pelo Águia e aí para a Série D ficou no Águia de Marabá. Transmissão esportiva da Série D. A CBF vetou qualquer tipo de transmissão pelos clubes. Sim. Como foi que aconteceu isso aí? Para o torcedor ficar ciente disso. Né? A CBF havia liberado isso aí, mas em cima da hora, ela já havia adiado a primeira rodada do campeonato, do início do campeonato. Em cima da hora, ela veta essas transmissões por parte dos clubes. Por quê? Porque ela estaria, condicional aí, negociando a transmissão da Série D com uma outra emissora aí. Não sei qual seria, tá certo? Mas, não negociou? Não, até agora não. Mas impede com que os clubes façam a sua transmissão. Ao ponto de que a penalidade é você perder as suas passagens e o seu custeio até o trajeto da partida. Então, Portuguesa e Bom Sucesso, se eu não me engano, a Portuguesa e Bom Sucesso transmitiram. São SAFs, não estão nem aí para o dinheiro da CBF e estão fazendo suas transmissões e ganhando seu dinheiro com as transmissões esportivas. Então, as imagens que a gente acompanha aí vão ser imagens desse jeito na Série D até aparecer alguém que a CBF queira, né, para poder transmitir de uma maneira decente a Série D do Campeonato Brasileiro. Mas é isso, é um campeonato da CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, que quer voltar um dia a ser campeão do mundo. Aí se atrapalha na Série D, vai ganhar de quem? Mas vamos lá. O Águia, portanto, o GTA que veio de Cametá, esse rapaz que o GTA é aquele negócio do jogo. É um jogo, rapaz, um jogo de videogame aí. Videogame, Tem que fazer um negócio aí, uma tem matéria muita gente que está pequena com aí. pinta de videogame jogando por aí, né? Agora, Remo, quer dizer que era só o Paysandu, só tinha quem lança, não tinha mais nada. Só que ele não tinha mais nada. O Paysandu não chegou, o Paysandu foi direto para Goiás. Isso. Foi treinar no campo do
primeiro no campo do Vila Nova. Vocês viram? Deu de 10 ano passado, pegou de os caras, foi 10-0, 6-4. De novo. Aí, mas não tem jeito, os goianos estão no nosso caminho. Olha, o que eu comi de pamonha ontem foi uma festa. Acredito. Vou te dizer, e de caseiro, eu só me lembro das pamonhas goianas, é muito boa, muito boa. E o Paysandu, que perdeu naquele jogo ali com o Vila Nova, de 1-0, sofrido, e o Paysandu chutou 2, 3 bolas na trave, né? 2 bolas na Tá trave. bom de perder, pô. Tá bom. 5 jogos sem ganhar, papão. Pô, eu não tô afim de perder essas 10 sejas para aquele caboclo lá, não. Viu? E quem vai pagar, não, eu vou pagar 8, com certeza o doutor Mendonça, Rui Mendonça, lá do Manaus, diz que... Olha só. Mas nós não vamos perder. Eu confio no Paysandu. Aliás, eu confio só em Deus, mas eu acredito no time do Paysandu amanhã. Eu te juro, pô. Eu acredito também, Matheus. Tô te falando. Tô te dizendo. Olha, quando o Paysandu saiu para jogar, calma que o gol do Leão foi pai d'égua, tu é doido, Bruno. E os jogadores saindo, glória a Deus, isso é bom porque o dízimo tá garantido. Tem que ganhar, pô. Verdade. Tem que ganhar, irmão. E foi bonito aquilo. Mas eu quero dizer o seguinte, quando o Paysandu ganhou do Boca, esse time vai pegar porrada lá do Boca, deram lá dentro, né? Expulsaram 2 do Paysandu. O Robigol e o Wanderson. Desfalcou o time pra cá. Tu viu como é que é? Sim. Oitava de final. O outro chegou em oitava de final lá? Pois é, jamais. Jamais. O Paysandu chegou em oitava de final. E ganhou do Boca lá dentro, que depois foi campeão da Libertadores. Com mais de 55 mil pessoas aqui em Belém, né? E depois ainda levou o Yarley. Verdade. Foi campeão lá do mundo Yarley. Então, o Paysandu ganhou lá. Já tinha, para chegar lá, ganhou o quê? A Copa dos Campeões. E para chegar nas Copas dos Campeões, ganhou foi campeão da Copa Norte. Do São Raimundo aqui. Aí ganhou, derrubou o Bahia, derrubou o Náutico, derrubou o Fluminense, derrubou o Corinthians, derrubou o Palmeiras, perdeu pro Cruzeiro aqui, Paysandu não ganha. É ser porrada lá em Fortaleza. Conheço bicolor que nem foi. A minha equipe do SBT era só bicolor, escali motorista, cinegrafista e repórter. A equipe bicolor que vai em peso cobrir o jogo. Sumiram, tiraram o celular do ar. Aí lá teve que vir eu, né? Pra cobrir. Fomos pra Doca. Eu e o Jorjão, que tá lá na Liberal hoje. Bora pra Doca. Aí o Paysandu virou, deu de pênalti. Lá dentro. Pô, você ganhou a Copa dos Campeões, ganhou do Boca, por que não te pega, Priquito? Parada, Priquito. Então é o seguinte, vamos para a próxima. Porra, você com essa língua portuguesa. Remo e Operário. Remo, que Operário, rapaz? Jogo que aconteceu no sábado, Matoso. Estamos aqui revivendo os gols do Remo e Operário. Jogo que aconteceu no sábado, 2-2, né? E Remo e Operário aconteceu no sábado, 2-2, 2 gols do... Eu tô ficando doido, eu tô ficando leso. Remo e Operário foi Paysandu e Operário, pô. Que diacho é isso? Remo e Botafogo, professor. Perdão, Remo e Botafogo. Depois eu que sou velho, né? Remo e Botafogo, olha, meu Deus do céu. Bora. Remo e Botafogo, outro jogo que o Leão poderia ter se dado bem, mas vamos lá. 2-2. E o Botafogo de Ribeirão Preto vai buscando mais neste momento. Tem uma falta que favorece ao time paulista. Tem 3 jogadores ali de Ribeirão Preto colocados. Pode pintar uma falta ensaiada. Quem corre para a bola é Leandro Maciel. Chutou, passou da barreira. Rebateu Marcelo. Rangel na direção do Jefferson Ney. Gol do Botafogo. Bateu o goleirão para dentro da área. Chegou lá. Jefferson Ney, nenhum problema, livre para marcar. Jefferson Ney é o nome do homem. Decorriam 11 minutos de espetáculo do primeiro tempo. 1 para o Botafogo, 0 para o clube do Remo de Belém do Pará. E depois de 3 minutos de paralisação, o árbitro acabou conferindo. Ele viu que o lateral Rafael Milhori meteu a mão na bola, tentando impedir a passagem do lateral remista, o Marcelinho. Foi mão clara na cara do assistente. O árbitro deu o segundo amarelo, cartão vermelho, e o time do Remo ficou com 1 a mais. E lógico, a hora do Remo ir pra cima, tem que buscar empate. Pedro Castro, Reinaldo, Pedro Rocha. Golaço
golaço de Pedro Rocha, que belo gol, que clara evidência, que visão, ele percebeu o goleiro um pouquinho adiantado, Pedro Rocha, um belo gol, estufa o barbante paulista de Ribeirão Preto. Decorriam 48 minutos de espetáculo do primeiro tempo, o Leão empata. 1 para o Clube do Remo, Pedro Rocha, 1 para o Botafogo de Ribeirão Preto. Reiniciado o jogo no segundo tempo, passamos de 40 segundos, lateral para o time do Botafogo, levantamento de bola na área do Clube do Remo, tirou a defesa, que isso, na entrada da área, bateu de canhota, gol do Botafogo, que é isso, minha gente, chegou fácil, sem marcação, Leandro Maciel, bate de canhota, o goleiro do Clube do Remo, Marcelo Rangel, totalmente coberto, não viu, a bola estufa o barbante azul, o time do Botafogo com 1 a menos, mal começou o segundo tempo, empatado não, desempatado o jogo, Botafogo 2, Leandro Maciel, 1 para o Clube do Remo. Esse tipo de cochilo é que não dá. E o Clube do Remo busca de toda forma um gol de empate. O Adailton perdeu ainda agora em um bom momento, cabeceando completamente desequilibrado. Poderia ter sido um gol de empate no 2 a 2. O Leão continua perdendo. Vambora, Leão! Adailton recebeu para Pavani de longe. Gol! Pavani! De fora da área, estufa o barbante do Botafogo de Ribeirão Preto. Adailton, que tinha errado ainda há pouco uma cabeçada, deu uma ajeitada para Pavani, que vinha chegando, uma patada de direita sem chance para o goleiro paulista. Pavani é o nome do homem. Decorriam 40 minutos de espetáculo do segundo tempo. O Leão Azul garante a sua invencibilidade na Série B. Que chute, que finalização de Pavani. Agora 2 para o Botafogo, 2 para o Clube do Remo. Bola pra cima, Leão, dá tempo ainda. Avança o Remo, chegou Dodô, levantou na boca do gol, Camutanga de cabeça, passa perto, muito perto. Quase o Leão vira, mas a bola vai pra fora. Fim de papo. Remo 2, Botafogo 2 em Ribeirão Preto. Eu acho que quando você joga fora de casa, da maneira como o Remo se apresentou, o Remo jogou para vencer. Agora é futebol, tem um adversário, né? Erros acontecem, a gente sabe disso, e hoje os erros também nos custaram talvez a vitória, principalmente após a expulsão do jogador do Botafogo. Mas eu também saliento o esforço que a equipe teve e a maneira como jogou, principalmente o segundo tempo, né? Pressionando muito o Botafogo, né? Procurando o gol de empate de qualquer forma para depois tentar buscar a vitória, que foi o que aconteceu. Os 2 gols que nós tomamos só foram gols que podem ser evitados, né? Principalmente o segundo gol, acho que nós alertamos, principalmente o Botafogo joga muito, todos os laterais ofensivos são jogadas para a área, principalmente, inclusive, botam até um zagueiro lá para estar a disputa, e no primeiro tempo aconteceu muito isso, e a gente na volta para o segundo tempo vacilou e acabou oferecendo ao adversário talvez o que ele queria, para ter forças dentro do jogo, para que não saísse daqui derrotado, mas a valentia da equipe foi premiada com o gol de empate e seguimos dessa forma. Aquilo que a gente fala, quando a gente faz a crítica, a observação, nunca a ideia do achincalhe, de querer. Então, por exemplo, a gente usa o termo cochilo, né? Cochilo claro. Até eu dou de vez em quando. Falamos Operário ainda agora, foi uma dormida, né? Muita dormida. É observação, muita dormida. Aí tem uma desatenção. Sim. Aí o que foi que ele disse? Gols que poderiam ser evitados. Tá certo? Provou que tem condições. E aí, essa apresentação do Remo nos dava esperança pelo conteúdo do time, cara. Ganhou um dos candidatos a subir. Foi uma bela vitória e o MacGyver narrou esse jogo aí, a vitória do Leão. Deu na coxa. Janderson recebeu em profundidade, vai partir para cima do marcador, olhos nos olhos, meteu para trás, Pedro Rocha, gol!
Rocha abre o placar no apagar das luzes desse primeiro tempo. Veja, ele recebe a bola do Janderson e de primeira coloca a bola no fundo do barbante. De primeira ele coloca o Leão na frente, aqui na frente do Curitiba. Agora o clube do Remo tem Pedro Rocha, artilheiro do campeonato, artilheiro da Série B. O Curitiba tem 0. O Leão Azul de Antônio Baena agora está no G4. Fica a lição que nós temos que fazer gol nas oportunidades que criamos. Tem jogos que nós não criamos muito. Hoje fomos a melhor equipa de longe. O Remo criou 2 contra-ataques na primeira parte, foi feliz fazer um golo. Nós estivemos sempre por cima do jogo, sempre à procura do golo. O futebol é assim, às vezes é injusto, mas há que ir atrás agora. Nós temos o próximo jogo sábado em casa e os pontos que perdemos aqui temos que ganhar no sábado sem falta. Obrigado. Então, a gente sabia que seria um jogo muito difícil. A gente desde o início a gente falou que dentro de casa a gente sempre tem que colocar a torcida junto com a gente aqui dentro e dar essa alegria sempre para eles, né? A gente vem trabalhando bastante, os jogos fora, a gente sempre tem sido muito concentrado nas partidas. Conseguimos 2 pontos fora de casa, que a gente sabe que nessa competição é muito difícil. E graças a Deus, em 2 jogos dentro de casa, 2 vitórias. Que a gente continue assim, com muita humildade, trabalhando bastante, para que a gente continue conseguindo as nossas vitórias dentro de casa. E também fora de casa, a gente pontuar bastante, para que a gente consiga os nossos objetivos no final do ano. Por muito pouco você não conseguiu ampliar o placar no segundo tempo, né? Eu estou trabalhando bastante, eu sei que a minha oportunidade de fazer gols vai chegar. Na primeira rodada eu tive a chance, mas o mais importante é a gente fazer pela equipe. Tenho me entregado bastante, tenho feito sempre o meu máximo pela equipe. Quando não dá, eu peço para sair mesmo. Eu acho que a gente tem que estar 100% ali para entregar sempre o nosso melhor. A gente sabe que o grupo é muito qualificado, mas tenho certeza que meus gols vão voltar a sair, se Deus quiser, já na próxima partida. Eu só quero dizer para o Josué, atacante do Curitiba, que o futebol é isso, é injusto. O Curitiba esteve bem, mas o Remo fez o golo. Sim. O Remo teve bem, porra. Contra a Ferroviária era para ter ganho lá e só empatou. O Remo teve tudo para ganhar do Botafogo, só empatou. Ontem ganhou. E aqui em Belém fez o mesmo trajeto quanto a América. Deixou o time do Curitiba com a bola e foi pro contra-ataque. Um abraço. E glória a Deus, glória, aleluia, a torcida do Remo. Bota aí, rapaz, os jogadores do Remo, bora terminar. Bora, sobe o som. Hein? Olha só aí. Mais 3 pontos, Maxi! Boa, boa, glória a Deus, vambora. Vamos! Glória a Deus, mais 3. Isso aí transmite, é muito bom para os jogadores. Você vê a leveza com que os caras. E eu espero que os jogadores do Paysandu estejam vendo isso também. Porque a torcida do Paysandu né? Vai ter jeito. Muito bem, parabéns para a equipe do Clube do Remo. Alguma coisa mais a dizer? Não, a classificação a gente bate amanhã. Deixa, amanhã tem mais lances, outras coisas e tal. Então, parabéns à equipe do Clube do Remo, foi uma vitória sensacional, 4º lugar. Só um detalhe, se o Cuiabá empatar hoje com o Atlético Goianiense, o Remo continua no G4. Sim, por isso que a gente vai passar amanhã. Tchau, pessoal, um abraço, bom dia, veja a gente no YouTube e no Instagram. Um abraço, hein?